Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise do trailer final de Homem-Aranha Um Novo Dia, o mais novo filme de Homem-Aranha, Homem-Aranha 4 do Tom Holland, que estreia pra gente na semana que vem. Na quarta-feira temos a pré-estreia e na quinta estreia o filme de verdade, no dia 30. Vamos fazer a análise desse filme aqui, vamos comentar muita coisa de Homem-Aranha ainda no canal, porém o trailer saiu hoje, hoje não, né? Eu estou gravando no dia que o trailer saiu, mas não vai sair no dia que o trailer saiu esse vídeo aqui, né? Vai sair um dia depois, no caso, amanhã, que é hoje. Tá, vamos fazer uma análise e um react desse trailer. Como eu sempre digo, não sei se a minha reação vai pro vídeo por conta de direito autoral do YouTube. Então, caso a minha reação não tenha ido pro vídeo por motivos de direito autoral, recomendo que vocês primeiro vejam o trailer, depois volta aqui pra gente analisar isso direitinho. Galera, então, vamos pro vídeo. Já estamos aqui com o fonezão pra gente fazer um react e uma análise desse trailer final de Homem-Aranha Um Novo Dia, então vamos lá, rapaziada. Caraca, moleque, muito maneiro, muito maneiro. Fez jus ao título do trailer, né? A jornada de Peter, cara, muito maneiro. Gostei bastante do trailer. Foi um trailer que voltou bastante no passado, né? Sobre essa questão do Peter contar a verdade pra eles. De começo eu achei que ele tava contando pra eles de verdade tudo que aconteceu, mas ele só tava lendo a sua carta. A gente já teve isso nos trailers. Vamos fazer uma análise agora detalhada disso aqui, rapaziada. Já começa com algumas cenas no passado mesmo, isso aqui é do primeiro filme, né? Aquela cena onde ele tá pegando o ônibus, tá indo ali pra escola, né? Isso aqui é durante o primeiro filme. Hi, my name is Peter. E ele tá lendo a sua carta que, na teoria, ele fez pra MJ e para o Ned, onde ele tinha prometido, no final de Sem Volta Pra Casa, contar toda a verdade pra eles após eles perderem a memória. Então, ele tá lendo essa carta. Parker. E vemos as cenas do passado, né? Essa cena do primeiro filme. I have something. A cena dele no monumento de Washington, né? Onde descobre pela primeira vez que Peter é o Homem-Aranha e ele deixa a Estrela da Morte de Lego toda cair no chão, moleque. But it's the truth. Parece loucura, mas é verdade. Ele conhece eles há muito tempo e ele é o Homem-Aranha. E é interessante esse câmbio que eles fazem, né? Porque é literalmente uma carta onde ele conta a verdade sobre quem ele é e tudo que eles já viveram, né? Antes de apagar a memória deles e Sem Volta Pra Casa. E ao mesmo tempo mostrando o momento em que cada um deles fazendo a teia, né? Melhorando ali o lançador de teia no primeiro filme. A cena do Peter, estão passeando, né? We used to know. E aí ele fala na carta, né? Lendo essa parte pra MJ. A gente já se conhecia. O colar, né, que ele dá pra MJ, o colar que ela até usa, né, até hoje. O momento onde os dois conversam e a MJ, inclusive nessa cena de longe de casa, ela fala, né, que ele era o Homem-Aranha e ele nega e tal. We were A gente namorava. E aqui ele contando pra MJ together. que os dois namoraram. Só que no caso é só na carta, né, ele não tá contando de verdade. Só que a maneira a gente vê um pouco mais da carta, tá? Porque a gente viu pouco da carta. A gente viu só um pouquinho dela no primeiro trailer, se eu não me engano. E agora a gente tá tendo o Peter lendo ela. Cara, seria muito maneiro se eles começassem o filme com a morte da Tia May, já somando essa responsabilidade que o próprio Peter fala durante o trailer, né? Que ele não pode contar a verdade pra eles porque essa é a responsabilidade dele. E é nesse momento em que ele descobre o que é a responsabilidade, né? And the only way. E ele fala, e a única forma de impedir era fazer o mais difícil. E essa é a cena final, né, de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Ele vai lá na cafeteria que a MJ trabalha. Explain everything. E ele fala, ele promete que vai explicar tudo e a MJ acredita, né, na época, cara. Até porque o Peter realmente prometeu na intenção de contar tudo pra eles. Só que é um looping, tipo assim, ele ia contar, eles iam descobrir, iam saber que ele é o Peter Parker e iam vir problemas em cima dos amigos dele mais uma vez. E eles correriam o risco de morrer. Just wait until E aí ela falando, né, espere e fala quando me vir de novo. E aí nós partimos pra cena do final do filme, quando a gente acha... Cara, eu acho que todo mundo acreditou no final de Sem Volta Pra Casa que o Peter iria falar pra MJ a verdade, né? My name is Peter Parker, E é muito engraçado, né, porque ele se apresenta com nome e sobrenome e fala que só quer um café. and I would like a coffee. O cafezinho, né, o mesmo cafezinho que a gente já viu em Demolidor, em muitas there produções. anything else?
E esse é o momento, inclusive, né, no final de Sem Volta Pra Casa, que o Peter define que ele não vai contar a verdade pra MJ. Ele olha pra MJ e vê o machucado na sua testa. Machucado esse que ela nem deve se lembrar o que aconteceu. Porém, foi o Peter que causou, né? Querendo ou não, indiretamente foi ele que causou em toda a luta final de Sem Volta Pra Casa. Então o Peter, nesse momento, olha pro machucado e fala: eu posso machucar ela mais vezes sem querer. Eu não posso contar ela. E ele nunca mais conta. Maybe I'll never. E aí ele termina de ler a carta pra gente, né? E talvez eu nunca leia isso pra vocês. Maybe I'm. Olha o muquifo que o Peter tá morando. Muquifo esse que é o mesmo que a Jean Grey apareceu nos trailers. Então aquelas cenas que nós temos da Jean Grey dentro desse muquifo não é uma base dela, é a base do Peter, tá? Que ela invadiu. Just writing this for. Talvez eu escreva isso pra mim. E olha aqui, cara, que maneiro o quarto do Peter. Com uma máquina de costura, né? É o mesmo apartamento do final do terceiro filme. Os computadores dele, os monitores, né? E ele deve fazer algumas modificações no seu traje por ali. E ele guardou a cartinha no copinho de café da MJ, cara. Que maneiro. And maybe E that's. talvez seja a minha responsabilidade. Galera, olha que forte essa frase, né? É nesse momento em que o Homem-Aranha se torna o Homem-Aranha, cara. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Por mais que ele queira contar e ele tenha prometido, antes de apagar a memória, contar pra MJ e pro Ned sobre tudo o que aconteceu no final do terceiro filme, ele não pode, porque isso é a responsabilidade do Homem-Aranha, entendeu? Tipo assim, ele quer prezar, ele faz o bem, ele quer prezar pelo bem das pessoas que ele ama. Então ele não pode contar que ele é o Homem-Aranha pra eles, senão a vida deles vai ficar em perigo, entende? It's my responsibility. Ele, inclusive, ali com, né, seu lançador de teia, ainda não ganhou a teia orgânica aqui. Muito foda. To live alone. Viver sozinho com a verdade. É a grande responsabilidade dele. With the truth. Até porque ele não é só o Peter Parker, como ele vai falar, né? Em julho, semana que vem, dia 29, hein? Because I'm not E aí ele vendo a live deles, né? just Peter Porque eu Parker. não sou só o Peter Parker. I'm Muito foda. Spider-Man. Nossa, cara, olha! Já vem a trilha sonora, cara. Destin Daniel, ó, cozinhou nesse filme, moleque. Que fodástico. Ele passando aqui pelo Queens, provavelmente, né? E aqui o William Metzger, né, que é o coordenador, né, da controle de danos e também é um caçador de mutantes nos quadrinhos. William Metzger que já tá confirmado, né, no filme de X-Men de 2028. Então, mais uma vez, dando ênfase para que sim, a personagem da Sensing seja Jean Grey. E ele fala, enfrentamos uma ameaça que pode ser qualquer um. Literalmente. Vemos então durante a próxima cena que Escorpião naquela cena de luta com o Homem-Aranha não é o Escorpião, não é o McGarga. É a Jean Grey, moleque. Muito foda, cara. Que todo mundo vai ser controlado pela Jean Grey. E aqui os dois lutando e o Peter ali fazendo uma expressão de surpresa, né? E ele pergunta pro Escorpião se ele realmente quer fazer aquilo ali, mostrando que os dois já têm um convívio, né? Tipo assim, ele chama ele de Escorpião, os dois se conhecem, tanto que o Escorpião, na cena pós-crédito do primeiro filme, fala abertamente pro Abutre que ele foi preso por causa do Homem-Aranha. Então os dois já se enfrentaram. E o Escorpião fala, você acha que eu sou o Escorpião? Cara, muito foda, cara, muito foda. Isso aqui pode ter muitos sentidos. Porém, eu acho que fica claro que é a Jean Grey nessa cena. Talvez seja o primeiro momento onde a Jean Grey enfrente o Homem-Aranha, porque ele ainda não sacou, né, essa jogada. E realmente ele apanha pro Escorpião, né? Provavelmente a Jean Grey atira... No banner, only Hulk. Caraca, olha isso aqui. O Hulk selvagem voltando, moleque. Caraca, olha a expressão do Peter. O Peter não tem nem expressão, moleque. Olha ele só vendo o Hulk crescendo na frente dele. Caraca. O Hulk selvagem está de volta, galera. Temos o Hulk selvagem. Nós temos o Hulk selvagem, cara. Nossa. Mudaram, né? A gente consegue perceber que eles mudaram a cor do Hulk. Hulk está com a cor cinza aqui, cara. Definitivamente ele tá de Hulk cinza. Definitivamente. Olha, moleque, o Hulk grandão. É isso que a gente quer. Grisalho, esculachando o Peter e é o Hulk cinza, tá? Eles estão mudando a cor no trailer. Eu garanto pra vocês. Caraca, isso tomou um esculacho pro Hulk, né? E aí ele indo falar com a MJ na janela dela. E aí ele pede desculpa, né? E ele fala pra MJ que prometeu proteger ela. Por mais que o Peter não fale toda a verdade pra MJ e pro Ned, ele pode dar algumas pescadas, igual nisso aqui. Eu prometi te proteger.
ela não vai entender nada, mas ele talvez explique por cima um pouco a sua carta, sabe? Ele não fala quem ele é, não fala o que ele viveu com a MJ, nem o que viveu com o Ned, porém deixa em foda, cara. William Metzger fala que o Peter é o único capaz de sentir a Jean Grey, provavelmente por causa do sentido aranha do Peter, cara. E é nesse momento que nós vemos, olha, que provavelmente essa cena dele contra o tentáculo também esteja sendo controlado pela Jean Grey, cara. E isso explica o porquê o Peter tá sem a máscara, né? Porque a Jean Grey sabe quem o Peter é. É literalmente ela entrar na cabeça do Peter, coisa que ela vai fazer. A gente já viu isso no segundo trailer. Ela entra na mente do Peter e ela sabe quem ele é. Entra na mente do Homem-Aranha e sabe quem ele é. Então, isso explica o porquê o Peter estava sem máscara nessa cena contra o tentáculo. Porque provavelmente o tentáculo também está sendo controlado pela Jean Grey. E aí ele fala, podemos fazer isso um de cada vez? Não precisa controlar todo mundo, né, cara? E aí o William Metzger fala que ele é o único capaz de derrotar isso, até porque o Peter, na teoria, é o único com o melhor reflexo e sentido, né, dos heróis da Marvel. É porque Demolidor tá preso, né? E olha a luta contra o tentáculo, cara, muito foda. Aqui nós vemos mais uma vez, né, a personagem da Sensei, que provavelmente é a Jean Grey mesmo, no moquifo do Peter. Ela usando seu poder esse que foi modificado, né, pra edição, tá? Porque o poder dela é rosa. Ele lutando contra os policiais. Muito foda essa cena, cara, muito foda. Olha, cara, ele passando no meio da janela dos destroços e dando esse super soco no Hulk. Caraca, moleque. Cara, é a cara do Peter ter feito esse super soco na hora. Ter feito isso aqui de gambiarra com as tecnologias que o Banner tinha dentro da casa dele. Muito foda, cara. Homem-Aranha, um novo dia. E aqui o Ned com seu detector de Homem-Aranha. A gente já tinha visto isso nos outros trailers e já tinham rumores sobre isso. Onde o Ned teria um tipo de detector de onde o Homem-Aranha está. Um localizador do Homem-Aranha. E tava dando que o Homem-Aranha tava na casa dele. E era óbvio, né? Até porque ele olha pra frente e tá o Homem-Aranha ali. Oh yeah? No way, that's crazy. É bom, né? Que o Homem-Aranha esteja ali e não seja também uma ilusão. E aí o Ned deixa cair o celular. Cara, muito bom, muito bom. Acho que estamos com um hype perfeito para Homem-Aranha Novo Dia. Acho que a Marvel trabalhou muito bem o nosso hype. Acho que, cara, vai ser muito bom, muito bom. Semana que vem já teremos vídeo aqui no canal da análise sem spoiler, análise com spoiler, análise da cena pós-crédito, que deve ter só uma, né? A gente deve ter só uma cena pós-crédito. Comenta o que vocês acharam desse trailer final, voltando um pouco no passado, pra explicar um pouco mesmo sobre esse novo filme. Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.